Continuando falando sobre a antiguidade clássica. Aqui nós estamos vendo, eu estou colocando para vocês justamente um mapa. Por quê? Porque a gente vai falar sobre as religiões que vai se desenvolver nesse chamado mundo mediterrâneo, né? Na página 128 e 129 do livro, nós temos práticas religiosas no mundo mediterrâneo. Então, a religião sempre foi importante nas civilizações para o homem, né? A característica desses povos, eles vão ser politeístas. O politeísmo vai dominar até o século I, século I, né? Esse politeísmo, como vocês devem estar lembrados, é crença em vários deuses. Então, a crença em vários deuses, ela vai perdurar nesse mundo mediterrâneo até o século I, né? Essas religiosidades, elas vão se entrelaçar, elas vão se misturar, elas vão se, como o livro de vocês chamam, intercâmbio, né? Por exemplo, uma deusa lá do Egito, a Ísis, ela vai ser conhecida, ela vai ser venerada, ela vai ser cultuada em Roma. Então, veja bem, esses deuses, eles não tinham uma exclusividade de um local, eles eram passados, às vezes, justamente por essas trocas comerciais, por essa rota comercial do mar Mediterrâneo. Essa mistura de culturas levou também a essa mistura de religiões, ou de divindades, né? De religiões. Não existe um nome específico para cada religião, chamada religião egípcia, religião grega, né? Por quê? Porque dá-se o título daquela civilização. Então, veja bem, esse mundo grego, eles não vão ter, ou nós não vamos ter conhecimento de muitas coisas que aconteceram antes, talvez, de Creta, né? Essa civilização Creta, como a gente viu, ela vai se misturar com a micênica e ela vai terminar se perdendo. Mas de lá para cá, a gente vai ver que muitas coisas mudaram. Na questão, né, do politeísmo, a gente vai ver, foi descoberto que em Creta, na civilização cretense, na ilha de Creta, de onde se estruturou a civilização cretense, a estrutura religiosa, ela tinha por base muito a questão da figura feminina. Foi descoberta em escavações estátuas de deusas, né? Da questão das formas femininas, seios grandes, quadris grandes. Por quê? Porque simbolizava a fertilidade, a continuação do mundo. A mulher era venerada porque ela era a que trazia a vida, né? Então, a deusa mãe, então vai ter em Creta, essa ligação com a deusa mãe. Essas imagens, elas trazem, elas recordam que a mulher era cultuada como uma deusa, uma coisa importante, uma divindade importante, porque ela era a que trazia a vida. E, ao mesmo tempo, a gente vai trazer aquela questão da lembrança dos reis, que eles tinham muito a consideração, a flutuação do touro, né, como um animal forte. Então, o touro divino vai também ser encontrado, essas imagens, essas estátuas, né, em Creta, e relembra essa tradição, ou nos mostra essa tradição religiosa, essa cultura religiosa da civilização cretense. Já a micênica, quando Creta se mistura com os aqueus, e eles vão incorporar as crenças, a cultura, a política micênica, essa cultura, essa religião, esse povo, eles vão dar mais ênfase às divindades masculinas, né? E vai ter destaque Poseidon, deus dos mares, né? Como eles navegavam, eles tinham muito questão do comércio marítimo, então eles vão cultuar o deus dos mares, eles vão trazer aquela figura de proteção para eles. Então vai ser Poseidon, né? Do mar bravio, do controle sobre as tempestades, as marés. E essa pessoa, essa divindade feminina, ela vai sendo cada vez mais esquecida. Quando
começa, ou quando se estrutura a polis grega, as cidades gregas, a gente vai ver que o politeísmo vai continuar acontecendo, vai continuar sendo muito presentes vários deuses, né? E a gente vai ver que vai ser mudado a questão do quê? Da divindade maior. Vai ser Zeus, o Senhor dos céus, das nuvens, das montanhas, o Criador, né? Não que não existisse deusas femininas, ou outros deuses, claro que existiam. Principalmente porque os deuses eles vão morar no Olimpo, né? No monte mais alto da Grécia, no Monte Olimpo, e lá eles vão viver, eles vão ter muitos deuses e eles vão ter parentesco entre si. Uma questão grega, nessa questão dos deuses, né, da fé grega, esse Deus, ele vai ter muitas características femininas. Uma característica da religião grega é esses deuses, eles têm aspectos femininos, humanos, né? Perdão. Eles vão ter aspectos humanos. Então, a característica da religião grega é que esses deuses eles são muito parecidos com os seres humanos. Eles vão ter a aparência dos seres humanos, sentimentos como raiva, amor, ódio, ganância e atitudes, né? Ações que eles vão ter muito parecidas com o humano. E essas atitudes fazem com que esses deuses eles se apaixonem, desçam do Monte Olimpo e tenham filhos com seres humanos. Desses filhos, desses romances, dessas relações, vai nascer os filhos que vão ser os heróis, né? Como Hércules, Teseu, Odisseu, são semideuses, eles têm características dos deuses e características humanas. Na característica, o que vai diferenciar um deus dos seres humanos é justamente a imortalidade. Um deus é imortal. Mesmo os semideuses, eles sendo filhos dos deuses, eles não vão ter essa característica. Eles vão ter a força, eles vão ter a habilidade para guerrear, a inteligência, vão ter muitas características diferentes, divinas, né? Acima do humano, mas eles vão ter a mortalidade como prova que eles também têm um lado humano. Esses heróis, como eu acabei de citar, vocês talvez até já tenham assistido desenhos animados, filmes, eles vão ter essas características de muita inteligência. Por exemplo, o herói de Troia, o Aquiles, ele era filho de Zeus. Ele era um excelente guerreiro, mas ele era mortal, né? Ele morre. Então, essa vai ser a diferença. E os deuses do Olimpo, eles não morriam, né? Então, veja bem, nessa questão de cultuar, vai haver duas formas de cultuar, de venerar esses deuses, a forma doméstica e a forma pública, cultos domésticos e cultos públicos. O doméstico é aqueles que eles faziam em casa, que eles faziam suas orações, que eles tinham veneração, eles faziam rituais, principalmente para os deuses e também homenageando os seus antepassados. E na questão pública vão ser atos públicos, que eles vão chamar de cívicos. Por exemplo, uma homenagem a Zeus. Cada cidade, cada polis, ela vai ter uma divindade protetora. Essa divindade protetora, ela é homenageada. Aí é um ato cívico. Então, naquele dia que era homenagem àquela divindade daquela cidade, eram atos públicos. As pessoas faziam homenagem de danças, festas, né, em homenagem àquele deus, daquela polis. Isso lembra muito as questões religiosas atuais. Se você vê aqui na questão religiosa do catolicismo, né, as cidades, elas têm os seus santos, né? Como é que chamam? E no dia daquele santo, a comunidade se reúne e vai homenagear o santo. Então, se a gente voltar para a Grécia Antiga, eles faziam isso. Faziam as homenagens aos seus deuses. Uma das coisas que vai ser bem
característica é os chamados Jogos Olímpicos, na cidade de Olímpia, que eram de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos, esses gregos se reuniam na cidade de Olímpia e os seus atletas iam competir. Aquela vitória, a vitória não era só para o atleta, era para a cidade. Por quê? Porque era um reconhecimento, era como se Deus estivesse abençoando a cidade. Então, essa questão dos Jogos Olímpicos, ela vem bem antiga, parou de acontecer por milhões de motivos, né? Principalmente de guerras, de desentendimentos, e se perdeu e ele foi resgatado, eu acho que já no século XIX, por aí assim, quando volta a acontecer os Jogos Olímpicos. Esses jogos eles vão ter, por homenagem a Zeus, o deus maior, mas existiam competições também para os outros deuses. Hera, Atenas, Apolo, Poseidon, Marte. Eu estou misturando os nomes gregos e os nomes romanos. Por exemplo, Marte não era grego, era romano, era Ares. Então, esses deuses, cada um vai estar ligado, né, entre si. Se a gente também voltar na questão dos deuses egípcios, eles vão estar muito ligados à natureza. Então, a diversidade de deuses, eles vão se entrelaçar, vão se misturar. Não vai, existe aquela questão de que os deuses gregos e os deuses romanos são os mesmos, só mudam o nome, né? Por exemplo, Hércules é um nome romano, não é o grego. O grego é Cassi, é um nomezinho bem parecido. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Como é o nome de Hércules na forma grega dos heróis. Heracles. Já para os romanos é Hércules, né? Então, veja bem, essa religião grega, ela vai influenciar muito a romana, tanto que os mesmos deuses, Juno vai ser a mesma Hera, a deusa mãe, a esposa de Zeus, né? Marte vai ser o mesmo Ares, Poseidon vai ser, meu Deus, como é o nome do deus dos mares romano? Não lembro agora. Então, veja bem, são os mesmos deuses, só vai mudar o nome, só vai ser adaptado para aquela civilização, para aquele povo. E esse mundo mediterrâneo, ele vai ter essa mistura de deuses, dessas religiões, né? E a gente vai ver que a religião é muito importante para qualquer pessoa. Tanto que os gregos, eles transformam esses deuses, ou eles adaptam esses deuses bem parecido com eles mesmos. Os deuses, eles têm ou são muito parecidos com o ser humano. Nos sentimentos, nas atitudes, na aparência. Se você procurar ver, quando eles representam esses deuses nas estátuas, nas esculturas, nas pinturas, eles têm forma humana, né? A aparência, a questão dos sentimentos, das atitudes. Então, é uma mistura do humano com a divindade. E na questão que eles vão ser tão humanos, ou tão aparência humana, que eles vão se apaixonar, que eles vão querer ter relações com esses humanos, e dessas relações nascem seus filhos, os semideuses, os heróis, né, das histórias. E aqui a gente vê esse mundo mediterrâneo na sua religiosidade.